Um outro ponto que eu gostaria de falar sobre a prosperidade é que lá no relacionamento de origem, quando nós éramos crianças, nós aprendemos relacionamentos. E depois, conforme nós vamos crescendo, nós vamos revisitando esses conceitos e vamos transformando e adequando a uma nova vida. Porém, se acontece algum fato, alguma memória negativa, nós passamos a desenvolver ali um bloqueio e dentro desse bloqueio a gente vai ter um comportamento que não é maduro, porém é um comportamento de quando a gente tinha lá aquele bloqueio, cada vez que a mesma situação vem pra gente. Então isso é uma coisa lá das crenças limitantes. Então ou eu tenho esse pensamento que eu criei por conta de uma memória de um fato, ou eu herdei ele porque ele vem acompanhando aí meu sistema familiar. E um ponto importante é que quando nós quebramos com esse sistema de origem, então no vídeo anterior eu falei sobre críticas, sobre resistência ao que passou, ao que já foi. Quando a gente tá nessa contrariedade, é como se a gente queimasse o chão que já passou. Então, como se na nossa vida, quando tudo dá errado, nós não temos para onde voltar. A gente tá sem proteção atrás, sem a montanha, né? Que é a montanha que nos protege atrás, que nos dá força, né? Que deixa a gente em segurança. De novo, eu gosto de usar, quando eu tô fazendo Feng Shui, a imagem aí do homem das cavernas. Que ele, quando ele tá dentro da caverna, ele se preocupa com a entrada e com as costas não, porque nas costas não tem saída, tá tudo tranquilo e seguro. Então ele olha e se preocupa com a frente. Então nós usamos essa metáfora para em ambiente de trabalho, em ambiente de quarto de dormir, para que eu fique tranquilo em relação às minhas costas e só olhando para aquilo que vem, né? Então as ameaças elas vêm da porta e isso é uma coisa muito aí desse cérebro reptiliano, desse cérebro primordial e que é responsável por, quando nós estudamos o cérebro trino, por 50 e tantos por cento lá das nossas reações. Então elas estão nesse lugar, muito maior do que o racional e é um pouco bem maior do que o emocional. Então isso faz parte ainda aí do nosso interior. Então quando eu rompo com a minha família de origem, com meu pai e com a minha mãe, quando eu tô aí em briga com eles, é como se eu não tivesse esse porto seguro, esse lugar para mim, tá? E isso é uma coisa interna, a gente não pode esquecer disso. Então eu não posso ir lá e tirar satisfação com a pessoa que tem CPF e tal do pai e da mãe. São essas imagens que eu criei interna. Então é elas que eu preciso curar, é elas que eu preciso aceitar e modificar aí a minha percepção. Então isso é um ponto. E esse ponto, ele tá conectado aos relacionamentos. Porque quem que vai nos dar dinheiro? São pessoas. E por que elas vão nos dar dinheiro? Porque elas vão obter algo que para elas é difícil, através daquilo que eu sei fazer, daquilo que é uma habilidade para mim. Então, se eu sou uma pessoa que sei fazer muito bem um bolo, uma torta, e eu vou vender, quem vai comprar de mim é aquela pessoa ou que não tem tempo para fazer, ou que a habilidade dela não é cozinhar. Então, ela vai preferir comprar meu e poder usar de um serviço que eu presto, tá? Então, isso é o dar e o receber e o equilíbrio das trocas. Então, ele vem de relacionamentos. E como é que eu conquisto essas pessoas? Porque eu passo para elas uma confiança. Então, elas confiam que
o meu bolo, eu sei fazer, eu ouvir alguém fazer, confio nessa outra pessoa, e ali vão comprar algo através da confiança, através dos relacionamentos. Então, quando eu vou trilhando o meu caminho de relacionamentos com pessoas, no nível de trabalho, no nível de família, no nível de relacionamento amoroso, que confiança eu estou construindo para que essas pessoas, que eu possa contar com elas e elas contarem comigo. Um exemplo, nesse momento, quantas pessoas emprestariam dinheiro para você? Ou para quantas pessoas você emprestaria dinheiro? Isso é uma relação de confiança. Tem outros aspectos que a gente já falou em outras ocasiões, que envolve o equilíbrio de troca, né? Então, se eu vou fazer um empreendimento com alguém, com quem eu vou fazer um empreendimento? Com alguém que eu tenha plena confiança, que vai ter uma entrega de trabalho, de valor, de serviço, ou com alguém que eu acho que não dá conta, ou alguém que eu não me relaciono bem, né? Então, qual é a mensagem? É que pessoas nos dão dinheiro. Por que elas nos dão dinheiro? Por conta de uma relação de confiança. Então, se eu preciso de muito dinheiro, eu preciso entregar e ter muita confiança. Então, eu vou construindo relacionamentos com confiança. Se eu vou destruindo relacionamentos, o que eu vou fazendo? Eu vou deixando isso sem esse colchão de segurança, sem essa proteção que eu preciso para minha vida. Porque no momento de necessidade, com quem eu vou contar? Com pessoas que eu confio. Mas se eu não construir confiança, como é que eu vou contar com essas pessoas? Tá? Então, construir negócios, construir trabalho, ele é proporcional ao quanto de confiança eu construo no meu caminhar perante a vida, tá? E e aí eu posso usar isso de pensar para quantas pessoas eu emprestaria dinheiro, ou quanto eu confio nas pessoas e quanto eu estou construindo essa mesma confiança com as outras pessoas. Aí vem de uma outra palavra que, como no pensamento judaico-cristão, ela faz parte da nossa cultura aí como pessoas, que se chama emuná. E a emuná, o que ela é? Ela é uma promessa cumprida, né? Então, quando eu falo para a pessoa que eu vou entregar essa caneta, qual é o mínimo que eu posso fazer? É realmente entregar essa caneta. Agora, se eu falo para ela que eu vou entregar essa caneta para ela amanhã, e eu não entrego amanhã, e nem na semana que vem, nem no mês que vem, então eu estou destruindo essa emuná, essa confiança que ela poderia ter em mim, tá? Então, quando eu começo a cumprir com a palavra dada, essa confiança, ela vai tendo um lastro, uma construção aí mais forte. E como é que isso se reflete na vida profissional? Na vida profissional, então, conforme eu vou começando aí o meu trabalho, eu vou construindo algo através do serviço. Através do serviço, quando a gente fala o serviço, a gente está já ligando ele à palavra servir. E aí isso merece também uma outra consideração, que é quando eu estou trabalhando, quando eu tenho uma empresa, para que serve? Serve a um cliente, tá? Então muitas vezes a gente começa a inverter aí, a misturar alhos com bugalhos, quando a gente tem uma empresa que é para receber dinheiro e não para dar o melhor serviço possível para aquele cliente. Então, de novo, é o para quê. Quando eu conecto a empresa a esse para quê e faço com que as pessoas, os colaboradores ali, estejam conectados com esse para quê também, de servir a esse cliente, então esse retorno
vai ser o valor que ele vê nesse serviço. E é óbvio que nós vamos ter serviços aí que eu preciso pouca confiança e serviços que eu preciso muita confiança. Então, se eu vou construir uma casa com alguém, eu preciso confiar muito nessa pessoa, porque ela vai participar comigo de um bem de longa duração, um bem que eu preciso fazer um investimento de muitos anos da minha vida. Então, essa emuná dessa pessoa precisa ser perfeita. Ela precisa entregar aquilo que ela falou que ela ia entregar. Isso é o mínimo, tá? E se eu quero conquistar, ter aí um cash, deixar um dinheiro sobre a mesa para numa necessidade eu poder ter esse dinheiro, então eu entrego algo a mais. Eu faço lá nas palavras, depois eu vou colocar aqui um vídeo do Marcos Pontes, onde ele tem umas premissas que guiaram ele durante a vida. E uma delas é que a mãe dele tinha dito para ele: entregue sempre mais daquilo que as pessoas esperam de você, tá? Então, na feira seria aquele feirante que conta 12 limões e coloca um a mais. Então, da próxima vez, você já vai estar conectado com aquele. Eu quero aquele senhor que sempre coloca, sorrindo, um limão a mais, né? E ele não tá vendo ali um prejuízo nem nada, ele tá ali numa alegria de viver. Então, é com isso que a gente se conecta, tá? E te vejo no próximo